Boa noite. Mais dois jogos da categoria A hoje. Dois jogos com o Gui Bittar. O primeiro agora com o Afonso e depois com o Takil. E esse jogo com o Afonso é muito importante porque talvez defina quem sai para a próxima fase, né? Quem sai na quarta colocação desse grupo para jogar quartas de final na semana que vem. Dá uma olhadinha. Se os dois jogadores já estão prontos, já estão lá. Agora só falta a minha conta aqui entrar. Hum, Probleminha de conexão entre a minha conta. Então vamos reiniciar o meu jogo, né? Por que não, né? Pelo menos aparentemente os jogadores já estão na sala. Espero que a sala esteja funcionando corretamente. Entrar de novo, ver se dá certo dessa vez. Afonso, tudo bom? Tá me ouvindo? Beleza? Tô? O Gui já estava na sala e saiu? O que aconteceu? Eu não sei. Ele chegou a entrar na sala ou não? Não sei, eu tava bebendo água, cheguei agora aqui. Ah, tá bom. Eu vou sair e volto daqui um minutinho. Tá. Estranho, parece que eu vi ele ali na sala. Parece não, né? Tava escrito pelo menos que ele tava ali. Vamos esperar mais um pouquinho. Torcer pro Gui não ter nenhum tipo de problema de conexão, né? Até porque ele tem os próximos dois jogos para fazer. Vamos tentar entrar de novo, ver se deu certo. Ah, mano. Você, velho, dei-lhe uma raquetada no meu dedão. Olá, senhores, boa Puta, noite. E tudo aí, bem, Vlad? Vlad? Já estamos ao vivo, fiquem à vontade aí para aquecer e começar a hora que vocês quiserem. Bom jogo aí, divirtam-se. Beleza. Tava falando aqui pro Afonso que eu fui aquecer um pouquinho antes de entrar ali, fui dar um backhand forte, dele um backhand na minha outra mão, cara, que eu E cortei meu dedão aqui, bonito, cara. chegou a cortar o dedo, é? Que coisa, rapaz. E na vida real, às vezes eu dou uma raquetada no meu braço, no meu antebraço. Tem que aprender a tirar essa mão da frente, Ave Maria, velho. Tem que jogar de luva. Tem que jogar de luva de boxe na mão esquerda. Que isso? Isso não é tênis de mesa ou é luta livre, né? Não. Muito bom, vamos acompanhar aí o aquecimento e o jogo dessas duas feras. Nossa, é muito ruim pra bloquear esse. Ó, doido. Aí, ó, sai tudo, ó. Com qual adaptador você tá? Com aquele cyber shapezinho, sabe? Não é o Solid Slime, não, né? Acho que é. Uai, É um problema que eu tenho, né, nesse jogo, porque eu não dou clacineta na vida real. Eu bloqueio e eu não consigo bloquear aqui porque toda hora desconfigura esse negócio. cara, eu com Vlad, meu Ó, bloqueio de backhand não ó, funcionava. Simplesmente, velho. ó. Tá que pariu, velho. Mas antes de parar, não tava acontecendo isso, pô. Antes da física mudar, não acontecia isso. Sério? Não acontecia, eu jogava assim. Eu acho que Mas, tem a ver com borracha também, cara. Eu acho que a gente tem que redescobrir uma configuração ótima para as borrachas, sabe? Sua borracha. Oh, nossa ó, vou tentar senhora. aqui. Ó, já foi, ó, tá vendo? Tá bom. Vamos lá, vamos começar.
Bom jogo aí. Vamos lá, meu brother. Bom jogo pra você. Tamo junto. Vlad, valeu aí pela transmissão. Valeu, pessoal. Vamos lá. Tudo aí, assistir esse jogo dessas duas feras. Alguém pediu a dancinha da Arata? Nossa, você viu isso? Vai ser um jogo equilibrado, hein? Dois estilos muito diferentes, né? Além da empunhadura, o Afonso extremamente agressivo, né? Com um forehand muito poderoso, muito rápido. O Afonso tem potencial para ter o ataque mais forte de todo o tênis de mesa virtual no mundo, se ele conseguir tempo para se dedicar mais, né? Ele joga muito pouco no virtual, né? Com essa bola dele, ele tem muita aceleração, é um absurdo o que ele faz. Mal, velho, foi mal. E o Gui é um cara que controla mais o jogo, né? Tem mais variação dentro da mesa, bloqueia bem dos dois lados, antecipa bem para bloquear, faz ataques quando sobra a bola, né? É um jogador um pouco mais comedido, vamos dizer assim, arrisca menos, né? E o primeiro set aí do Afonso 11-9. Excelente jogada agora do Gui Bittar. Clássico, né? Abertura de backhand, puxando um pouco para paralela ali. Aí a bola sobra no meio do meio da mesa para o forehand, ele entra com forehand rápido. Ó, mais uma vez, atacando ali de backhand, já criando espaço no meio da mesa para fazer o forehand, né? Que esse é o correto, né? Não adianta você fazer uma abertura de backhand e se movimentar para o meio da mesa para cobrir o meio da mesa de novo com o backhand, né? O tempo de bola fica difícil, a potência de bola diminui. E olha como anda fácil essa bola do Afonso. Ele praticamente nem usa braço para fazer uma aceleração da mão ali, do antebraço, e a bola entra muito, muito rápida. Mas é um jogador que comete muitos erros, né? Até pelo excesso de potência, principalmente no VR, lógico, né? Que ele não consegue ainda traduzir o jogo, né? Trazer o jogo dele da vida real pro virtual ainda, né? Isso requer meses de treino, tá? Uma coisa que ele ainda não teve tempo para fazer corretamente, né? A gente espera que um dia ele consiga, porque é um jogador entre os melhores jogadores do Brasil na vida real, né? E um dos melhores jogadores também na categoria de idade dele, se não me engano, ali na casa de 35 anos. Fortíssimo, né? Fortíssimo jogador. É um cara que poderia estar aí no top 10 do ranking mundial do Eleven, com tranquilidade, assim, eu diria. Chegaria rapidamente ali no top 10 e aí poderia estar ganhando aí um dinheirinho, né? O Arata, esse mês, Boa, por mano. exemplo, Vou tomar uma água aqui. Já vem. o Arata foi para a final, né? Vai jogar a final essa semana da categoria da Superdivisão. Se ele ganhar, são US$ 600 de prêmio. Se ele perder, são 400. Já é uma premiação bem interessante, assim, né? Para os jogadores. E quem fica nas quartas de final
já garante US$ 100 premiação. Lembrando que você tem custo zero nesse tipo de torneio, né? Não tem custo de inscrição e você joga de dentro da sua casa, marcando o jogo no horário que te convém, né? Mais ou menos como é o nosso rachão aqui, né? Então, é um torneio que oferece US$ 2.000 de premiação todos os meses e o Afonso poderia estar brigando aí por esse dinheiro da mesma forma que está o Arata, né? Então, torcer aí que no futuro próximo ele consiga realmente se dedicar. O Gibitar é outro que tem um talento muito bom. O Gibitar já está com nível para jogar de igual com qualquer um da primeira divisão da, da etapa mundial. E logo, logo, ele é muito novo no VR também. Tenho certeza que logo, logo ele pode estar aí na superdivisão brigando também junto com os outros brasileiros, né? Então, o que o Rodrigo colocou ali no chat é interessante, né? Se todos os nossos melhores jogadores pudessem se dedicar mais ao VR, né? Que é o Afonso, tá aqui, o Ted, o próprio Rodrigo, né? Que falou que já abandonou ali porque está trabalhando muito, mas o próprio Rodrigo, o Ren Nozawa, o Victor Motikawa, né? O Kenzo e o Whitson. Kenzo é seleção brasileira agora, sub-19, se não me engano, né? E o Ito também, excelente jogador na vida real. Então, esses jogadores aí, a gente poderia estar com. Quantos tem aí nessa lista? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores, mais o Rodrigo, oito. São oito jogadores, mais o Léo, que já está no top 10. E eu também, né? Que estou ali ainda no top 10. São 10 jogadores. Imagina se a gente entra com 10 jogadores na Superdivisão, todo mundo treinando forte no VR. A gente ia fazer mais ponto que a França, que é o país que mais tem jogador hoje, né, na Superdivisão e que mais tem qualidade, né? O número um é francês, e tem mais, pelo menos, atualmente tem mais dois jogadores no top 10, né? São três jogadores ao todo da França, dois do Brasil, dois da China e o resto é espalhado, né? Um da Grécia, um da Alemanha, e o resto é tudo meio espalhado. Então, o Brasil hoje está numa situação extremamente interessante. Só que esforços como esse nosso rachão, por exemplo, para motivar esses jogadores a jogar, é importante, né? A ideia é que no futuro próximo os nossos torneios consigam de repente um patrocínio para a gente poder oferecer mais dinheiro, né? Isso motiva, o dinheiro sempre motiva, né? Principalmente o pessoal mais forte, né? Aí eles têm uma motivação maior para poder jogar e se preparar. E aí, eles estando bem preparados, eles vão querer jogar a Superdivisão depois da etapa, né, do circuito mundial, porque eles vão ter chance de brigar aí com todo mundo. Seria realmente uma virada, né? A gente, ou a CBTM também organizar também mais torneios oficiais, com uma boa premiação em dinheiro, tudo isso motiva esses jogadores a se manter no virtual, né? Olá, Ranzo, é isso? É assim que se fala o seu nome? Espero que eu não tenha pronunciado errado. Isso é novo para você? O que que é novo? Tênis de mesa virtual? Isso já existe há uns 4 anos. Aqui no Brasil a gente está crescendo bastante. A CBTM, a Confederação Brasileira, né? Não sei se você joga tênis de mesa na vida real, mas a Confederação Brasileira já organizou dois brasileiros oficiais. A Federação Internacional organizou um mundial oficial ano passado lá na Suécia. Inclusive eu estava lá jogando, representando o Brasil. E vai ter Olimpíadas de Esportes Virtuais na Arábia Saudita já com data em 2027. Seja bem-vindo aí, então ao nosso tênis de mesa virtual. Nesse canal aqui você vai encontrar de tudo, desde dicas de que óculos comprar, como que joga, o que que tem que fazer, tutoriais de técnica básica avançada. Você vai encontrar de tudo aqui no canal. Dá uma olhadinha depois ali nas playlists, que tá tudo bem organizado. É o nosso querido Hugo Calderano, né? Tá arrebentando mesmo, Hans. Tá arrebentando. Tá no top 3, top 4 ali do ranking mundial.
Melhor brasileiro de todos os tempos, disparado, melhor das Américas, disparado de todos os tempos. Um fenômeno realmente. E enquanto isso, a gente está aqui, ó, com o Gibitar ganhando o primeiro set e o Afonso ganhou o segundo. Temos um jogo muito equilibrado aqui entre os dois, né? O Gibitar jogando lá de Brasília e o Afonso joga de. É Rondônia? Eu nunca lembro direito, acho que é Rondônia, né? Me corrijam aí no chat se eu estiver errado. Então, os dois jogando e eu transmitindo o jogo aqui de Minas Gerais. Olha que maravilha essa tecnologia, né? Que rally, olha isso, a qualidade desse rally é top da superdivisão, hein? Tanto a qualidade de ataque do Afonso, que parece que agora achou a mão, né? Fez 2 pontos agora atacando como se fosse o campeão do mundo na categoria. Olha esses 3 pontos do Afonso. Se ele consegue imprimir esse tipo de qualidade no forehand dele, eu vou contar para vocês. Ele eu não vejo nenhum top 10 fazer o que ele fez nesses 4 pontos seguidos, para ser bem sincero. Michele, de Rondônia mesmo, né? Não errei, né? Obrigado. Obrigado, Michele. Michele, pelo jeito, é esposa ou namorada do Afonso, né? Isso aí, tem que torcer mesmo, Michele. Tem que torcer, porque com torcida o negócio acontece. O que o Afonso está fazendo nesse set, eu nunca vi ele fazer no virtual, para ser bem sincero. Olha, a qualidade é um bombardeio para cima do Guitar, que precisa encurtar o jogo agora imediatamente, né? Para parar esse ritmo do Afonso. E olha isso, eu nunca vi uma sequência dessa. Pessoal que está aí no chat, que já acompanha esses nossos jogos aí durante esse mês todos, né? Essas 2 últimas semanas, eu nunca vi nada igual. Foi uma sequência de pontos assim de forehand que o Afonso fez, quase finalizou igual. E interessante que o Gibitar sobrevivendo e conseguindo trocar, né? Que set foi esse? Inacreditável, cara. Vou ganhar o prêmio de comedor de saque do torneio. Deixa eu me enxugar aqui. Que jogo! A gente vai para o terceiro jogo, né? Entre os dois. Quem ganha 3 jogos primeiro é o vencedor. Cada jogo é uma melhor de 3 sets, né? Sim, Michele, a gente acompanha o Afonso na vida real já, né? Faz muito tempo. E ele já é um jogador muito poderoso, né? Um jogador que também tem muita explosão muscular. Só que aqui no virtual eu nunca vi uma sequência tão grande dele. Eu nunca vi. Tá aqui, você já viu isso, cara? Porque é inacreditável o que ele fez nesse set, e mais inacreditável ainda é que o Guibitar conseguiu sobreviver ali até o 10-9. Se o Afonso começar a encaixar esse tipo de forehand, vai dar gosto de ver, vai ser bonito de ver. Porque é isso que ele precisa, né? Ele é um jogador que depende do forehand dele, né? Então, o ideal é que ele faça um trabalho de perna rápido e cubra a mesa com o forehand o máximo que ele puder, né? Olha isso, que contra-ataque forte. Agora eu só agradeço que ele não estava assim quando ele jogou comigo semana passada. Eu também acho, Takio. Essa sequência que ele fez aí, teve ponto que ele chegou a dar 3 ou 4 forehands, mas um mais rápido que o outro. E o que mais me impressiona não é um forehand, é que ele conseguiu encaixar 3, 4 na sequência em vários pontos seguidos, né? Léo, se o Afonso fizer essa qualidade de ataque de forehand contra o Léo Arata, a Arata vai sofrer, viu? Vai sofrer. Qualquer um do mundo sofre com essa qualidade de forehand que ele tem colocado aí desde o set passado, né? O set anterior. Teve um probleminha de tracking agora do guitar, né?
E mantém rápido e forte o jogo, o Afonso. Olha, até de backhand entrando muito rápido. Olha, eu não sei se o Afonso conseguiu fazer algum ajuste de raquete melhor, né? O Afonso virou uma linha. É bem isso mesmo. Olha isso, gente. Tá entrando muito fácil. E o Gibitar é um excelente defensor, né? Tem um bloqueio maravilhoso e não tá conseguindo fazer muita coisa, né? Dá para pegar essas bolas. Ó. É muita explosão, né? Muito rápido. Exagerou agora no backhand, o Gibitar tá se segurando. Excelente backhand agora do Gibitar, fez a bola andar. E é isso que ele precisa, né? Ou ele toma a iniciativa primeiro, ou ele encurta o jogo, traz o jogo ali para um jogo mais cadenciado, para não dar chance, pesa mais a bola pro Afonso pelo menos ter que atacar um pouco mais lento, com mais efeito, né? Errou um saque ali no momento delicado, estava se recuperando no set. E o Afonso está indo para cima, contra-atacando tudo, tá impressionante. Malonzo é ótimo, Rodrigo Léo. Malonzo é ótimo. Que sequência, gente. Que absurdo isso. Sem chance, meu amigo. Parabéns. Valeu, mano. Hoje Porra, eu o tava negócio com, tá hoje eu tava no dia. dando, velho. Gente, eu preciso falar um negócio aqui que eu tô em choque, eu e todo o pessoal do chat. Afonso, a partir do último set do segundo jogo, e agora esse terceiro jogo inteiro, você fez algumas sequências de forehand. E o que nos impressionou não foi o seu primeiro forehand. O seu primeiro forehand ele é sempre muito forte. Mas você conseguiu pela primeira vez encaixar uma sequência de 3, 4 drives seguidos com muita força, com um tempo de bola perfeito, que a gente não tinha visto você fazer. E o Gui Bittar é um cara que bloqueia muito bem, controla muito bem, mas assim, não tinha o que fazer. O que você fez hoje, Afonso? Nenhum cara do top 10 do ranking consegue fazer com essa violência. Se você pegar regularidade nesse forehand do jeito que você jogou agora, você cai de paraquedas no top 10 em 2 meses. Escuta o que eu tô te falando. É, eu na verdade, assim, eu tô começando a entender mais ou menos como que eu fico mais confortável, né? Ontem eu joguei com o Ted na sala da minha casa e, cara, acho que foi o pior jogo que eu fiz na minha vida. Aí hoje eu falei, não, vou jogar no CT. Aí eu abri bastante espaço e joguei exatamente como eu jogo na vida real, só atacando, né? Dando drive, dando drive, dando drive, e começou a entrar, comecei a Pô, pegar Afonso, confiança. tinha que ser comigo, pô. Pois é, cara. A galera Vou te só falar cresce que- comigo, Vlad, porra. Que merda é essa? O Ted fez um dos melhores jogos da vida dele com você, né? Porra, bicho, e o Ted, o Afonso, eu vou ser sparring dessa galera, então. Pois é, o drive realmente entrou. Acho que eu não errei quase nenhum drive, né, cara? Você fez algum ajuste Não, de raquete, Afonso? drive aqui, Fiz drive na aqui. clacineta aqui só pra eu ter um pouquinho de confiança nela aqui. Eu acho que eu acertei algumas clacinetas, né? Como eu não consigo bloquear muito, porque desconfigura, eu baixei um pouquinho da clacineta, mas o drive continua igual. Só que eu encontrei o tempo, né? Encontrei certinho aqui o movimento. Eu me movimentei tanto para pivô quanto na direita. Eu realmente joguei como se eu estivesse jogando na vida real, sabe? Me movimentando bem. Sim, deu para ver que você estava muito mais à vontade. Ó, só para te animar um pouquinho, você está ciente que o Arata vai jogar a final agora da etapa de agosto do Mundial, né? Sim. Você está ciente também que o segundo colocado ganha US$ 400 e o primeiro 600, e é todo mês, né? Aham. Só para te manter animado, porque é uma premiação que dificilmente a gente consegue jogando as Copas Brasil, as etapas do brasileiro, e aí não gasta nada. Você joga aí dentro do seu CT confortável e inscrição zero, né? Só para Eu só tô. para te motivar, porque, cara, do jeito que você jogou agora, claro que tem ajuste para fazer ainda, principalmente jogo de mesa e bloqueio. Mas com essa Aham. violência de forehand que você conseguiu imprimir hoje, falando sério mesmo, assim, porque eu tô 2 anos jogando dentro do top 10. Ninguém no mundo faz isso com essa qualidade que você fez hoje.
Obrigado. E mais impressionante é que o Guibitar conseguiu ainda, aquele set, ele conseguiu perder ainda, foi 11-9 ainda, o Gui conseguiu chegar no finzinho e sobreviveu ainda esses ataques aí, muitos deles, Eu mas assim, só tô me... Mas não foi... adianta nada, vai. Eu não ganho nem jogo. Mas Tá é... foda, velho. Bicho, Não. você também é muito novo no VR, né? Você também é muito novo, vocês dois são. E eu tava até comentando isso com o pessoal da transmissão. Você, Gui, com um pouquinho de ajuste, você joga hoje de igual qualquer um da primeira divisão. E quando subir para a superdivisão, você já vai estar com controle para lutar com todo mundo também. São jogos, são estilos diferentes. Mas é uma coisa que vocês precisam se dedicar mais ao virtual, quando tiver tempo, se possível for, porque exige uma dedicação específica, até vocês pegarem um certo padrão de jogo, um certo nível de controle. Depois, vocês não precisam tanto, vocês podem fazer essa transição jogando menos no virtual, mas precisa ter um esforço no começo de 2, 3 meses, de repente, não digo exclusivo, mas um esforço bem grande de carga horária para justamente vocês encaixarem raquete, jogarem com todos os estilos de jogo possível, entender o que vocês vão ter que fazer, que tipo de espaço, onde vocês vão jogar. Tudo isso demora um tempo, sabe? Vocês são muito bons na vida real, mas o virtual não é a mesma coisa, exige uma Não é, não. adaptação. Né? Exige Não. tempo de treino e adaptação. Então eu deixo mais uma vez o convite para vocês dois, para que vocês tentem arranjar um tempo na agenda de vocês para se dedicarem ao virtual os próximos meses, porque ano que vem vocês já entram arrebentando no circuito mundial. Então, eu me animei mais porque agora tem um monte de jogador, né? Então, assim, adiciona aqui, já começa a ter mais gente para jogar. E eu desanimei porque eu só podia jogar de manhã e eu não encontrava ninguém para jogar, né? Essa é a verdade. E eu Sim, tava com aquele problema lá, né? sim, sim, E sim, aí, mas sim, agora eu tô mais animado. sim, exatamente. Torço para que Impressionante a vocês terceira bola consigam do treinar. Afonso. É Como é porque que é é? do meu jogo mesmo, né? Na vida É real é a minha terceira impressionante bola a que é. sua terceira bola, Afonso. Tô É impressionado. demais, é demais, Não é tinha o muito que eu forte. fizesse pra anular a sua terceira bola, velho. Eu cobria, você saía em cima. Eu cavava, você saía. Eu dava o backhand, você saía. Eu falava, velho, não tem jeito, velho. Eu joguei exatamente como eu jogo na vida real, Tudo consegui que eu encaixar, faço. sabe? Muito bom, senhores. Olha, eu espero que vocês realmente consigam ajustar a agenda de vocês aí para que ano que vem vocês cheguem num nível que vocês merecem chegar no virtual. Lembrando que deve ter vários outros torneios da Confederação Brasileira, vai ter Mundial em breve também da ITTF, vai ter Olimpíadas de Esportes Virtuais em 2027 na Arábia Saudita, isso tudo já está confirmado. Então, treinem porque vocês têm toda a condição de chegar nas cabeças e disputar bem as seletivas para se classificar para essas etapas de Mundial e Olimpíada, tá? Valeu. Pensem nisso também, Mas porque é uma coisa que na vida real a gente não tem, infelizmente, essa estrutura para jogadores, a não ser que o jogador seja incrível seleção brasileira, e aí a gente está falando dessa molecada de 20 anos, a gente já ficou velho para isso, provavelmente, né? Sim. Né? Beleza, então, Vlad. Bom, senhores, foi um prazer. Gui Bittar, a gente se vê daqui a pouquinho, né? Na sala, me dá 5 minutinhos, a gente já se vê na sala para você assistir o seu jogo com o Takil, tá bom? Valeu, fechou. Valeu. Falou. tchau. Valeu, abraço. Espero que o Takil não faça o jogo da vida dele também contra o Gui. Valeu, abraço. Tchau. Eita, caramba, cara, que azar que dá o Gui, né? O Ted fez um jogaço, tá aqui no canal. Dei uma olhada na playlist de streaming. O Ted fez um jogaço contra o Guitar, assim, eu nunca vi o Ted tão regular. O Ted é um cara que gira muito a bola dos dois lados, mas assim, quase não errou nada. E agora o Afonso deu um clique nele, assim, acho que, sabe aquele momento eureka? E o cara começou a acertar tudo e encaixou e entendeu como é que ele joga, como é que ele precisa jogar. Que é exatamente como ele joga na vida real. Todos nós que estamos fazendo essa transição do real para o virtual, em algum momento vai cair uma ficha ali, a gente vai entender que a gente pode fazer absolutamente tudo que a gente faz na vida real no virtual, desde que a raquete esteja bem encaixada, né, as configurações ali das borrachas, desde que você tenha um espaço físico coerente com o que você precisa para que você sinta
liberdade para se movimentar sem medo de bater numa parede, sem medo de bater num móvel, né? E se machucar. Então, tudo isso é extremamente importante para que o seu cérebro te permita se jogar numa bola, te permita fazer toda a movimentação de perna que você está acostumado a fazer na vida real, né? Então, vamos encerrar aqui. Fiquem ligados que daqui uns 5 minutinhos vai abrir um outro link aqui no canal para a gente assistir o jogo final da noite hoje, Takil contra Gibitar. Abraço, obrigado mais uma vez.